nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. O presidente Lula teve uma reunião com associações de supermercados e da indústria de alimentos em junho, no meio do ano passado. E essas associações levaram uma sugestão para se alterar, para mexer a regulação da data de validade dos alimentos. Ou seja, em vez de ser uma data validade limite para o consumo do alimento, seria uma recomendação. É melhor usar antes da data tal. É oficializar a famosa xepa, né? Quem nunca foi numa feira e pegou aquele alimento mais barato porque já estava ali no final da feira, já aquela bananinha que já não estava tão boa para comer fresca, mas pode fazer ali uma panquequinha. Mas é isso, oficializar a famosa xepa. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Baiucas Brasileiros mais uma vez. E pra quem viu a intro agora, deve lembrar desse episódio fatídico das promessas lá atrás, antes de 2022, e as questões fatídicas que ocorrem com o nosso país. E aí, deixa eu comentar com vocês um episódio muito curioso que ocorreu no fim de ano, agora de 2024 para 2025. Eu comprei carne numa promoção, a marca tinha um rótulo lá azul com letras em laranja, e aí eu olhei o preço da carne e tudo, né? Tá interessante. Verifiquei a maciez, apertando o pacote, trouxe pra casa e quando eu abri, um cheiro já de carne meio que pra vencer, sabe? Mas não tava ainda depurado, né? Não tava em estágio avançado de putrefação, ou seja, entrou no processo. Aí aquela coisa, enchi de limão, porque sabia, uma carne barata. Pela cor dela, quando eu abri o pacote, aí eu vi, essa aqui foi e voltou várias vezes, de uma câmara fria pra outra, até que numa terceira ou quarta ida ficou, assim, a ponto de não ser mais possível consumir. Mas ela não estava num estado ruim. O que aconteceu? Passado um tempo, eu tenho um grandíssimo amigo, ao qual a gente compartilha um gosto por café, assim, café de grãos, ou seja, que a gente moe na hora e vai lá e joga água na temperatura certa para aquele processo criar um café muito mais saboroso do que o que a gente compra por aí. É o único luxo que eu me reservo sendo um assalariado. Enfim, aí ele comprou uma carne da mesma embalagem, no mesmo supermercado, supermercado, difícil às vezes de falar isso de aparelho. Enfim, daí ele relatou, cara, comprei no fim de ano, próximo ao Natal, e o que ocorreu? Ao abrir a embalagem, cheiro de podre daí. No caso dele, não foi que nem eu que estava entrando no processo, mas estava ainda tranquila a carne. Era num estágio já avançado, ela estava verde do outro lado. E aí ele pegou aquilo, com a embalagem tudo, a sacolinha, fechou, meteu papel pardo no entorno, chegou no mercado com a nota fiscal, olha, esse é o problema aqui e tal. Enfim, deram lá pra ele uma regalia lá de comprar outro item, alguma coisa, e é óbvio que ele foi lá e comprou café, né? E, bom, isso aqui não tem erro, né? Tá dentro do prazo, eu vou lá, consumo e tá tudo certo. Mas aí é que tá a tal da promessa. Quando a gente vai ver hoje uma coisa na prateleira, e que a gente vai comprar lá emocionado do, poxa, finalmente encontrei algo com valor decente, próximo do que era no governo anterior, que era criticado, ou dentro das expectativas das promessas. E aí, independente de lado, porque sim, me enquadro como um libertário. Eu não tenho político de estimação. A coisa que eu mais vou bater a tecla aqui é, muito do que eu vou usar de informação para balizar as coisas de hoje, vem de um cara lá dos anos 90 e 80, ao qual a gente ria e debochava. Mas ele era realmente um homem à frente de seu tempo. Enéas Carneiro. E ele já falava lá, nos anos 90, quando ele era convidado para Programa Livre, do Serginho Groisman, e outros programas, ele era levado porque ele era uma figura histriônica. A gente não compreendia aquela estampa dele. E criticava, batia no cara achando, é só um maluco doidão, com um bordão forte e que tem, vamos dizer assim, é efusivo no que fala. Não diria efêmero, mas fala com veemência, com vigor. E a gente achava que aquilo era só algo para chamar atenção, mas que o cara era completamente lesado. E ele dizia uma coisa que eu vi num debate de um biólogo e um geólogo, e o cara me disse a mesma frase que o Enéas lá nos anos 90. Estamos em 2025. Essa frase do Enéas era dita 30 anos atrás, 95, 94. Tá, em programas de jovens. Nós temos que parar de escolher políticos pelo populismo e escolher políticos pela política. E esquecer o viés. É a hora de realmente pensar em trégua. Porque como o Rica Perrone disse dias atrás, no programa do Benja, ele comentou a respeito disso. Ele falou que a política no Brasil, os caras conseguiram justamente o que eles queriam, que era separar
vamos dizer, quase que segregar, dividir o Brasil em dois, para que eles continuem as alternâncias de poder entre uma figura e outra. E moral da história, quem perde com isso, voltando, quem perde com isso é o próprio povo brasileiro, porque ao invés da gente se unir e começar a buscar as pessoas por cargos técnicos, afinal, o que empresas fazem? Elas escolhem as pessoas pela competência do que elas conseguem produzir. Se a pessoa está produzindo abaixo do esperado, mesmo que às vezes tu tenha um entendimento que, fulano às vezes não está bem, então tem lá momentos do mês em que 2 ou 3 dias o cara não tem um bom desempenho, mas dos 22 dias úteis que ele trabalha, tem 18, 19 que ele produz bem, e aí ele compensa por 2 dias ruins, ok? Isso às vezes é analisado por quem contrata. Ele consegue às vezes ter um relatório da tua produção. E mesmo assim ele te mantém. Agora, quando tu começa o teu relatório de número baixo, ele começa a aumentar muito e ficar maior do que o de... Ou seja, o desempenho ruim maior do que o desempenho alto. É óbvio que a pessoa vai te mandar pastar. E o Brasil, o problema do povo brasileiro é que a gente começou a falar de política de 2014 para cá. A política ela tem pouco mais de 10 anos em que a gente entende lado. Mas eu acho que a questão de lado já está ultrapassada. Nós temos que pensar em cargos técnicos, pensar em pessoas técnicas. E é isso que o Enéas falava nos anos 90 e que o Richard Rasmussen, falando com o Sacani, falou no Redcast. E que daí muita gente da esquerda já torce o nariz por causa do nome Redcast. Porque quem não sabe, aí tem as Red Pill, que falam que os homens... Vamos dizer assim que o Red Pill, e eu não curto muito essa parada do Red Pill, porque me parece o feminismo do homem. Né, só que é claro, quem causou isso foi o feminismo. Ele chegou a tal ponto, e isso também entra na esfera política, da mulher querer sobrepor a figura dela ao homem, que agora o homem criou um movimento contrário a isso, que é meio que homens vão agora se defender. Não que eles vão querer lá entrar no fight com a mulherada, não é isso. Não é essa a ideia. Mas a questão é de ter a defesa e de um passar para o outro conceitos. Tá? E por causa disso aí, o programa ele não é bem visto. Só que daí as pessoas da esquerda param de olhar o conteúdo e tentar compreender, porque acham que aquilo ali é uma bandeira da direita, ou uma bandeira de misoginia, quando não tem nada a ver. São técnicos formados, que é uma coisa que a esquerda defende tanto na educação e que a gente viu que os números não são positivos no atual governo, e o pessoal discutindo sobre devemos colocar pessoas técnicas para desempenhar a função. Porque, por exemplo, a nossa economia, ela está do jeito que está, onde para fazer a xepa, o rancho, as compras da casa, o pessoal está falando em carne vencida, itens que estão prestes a vencer. E tudo bem que já é uma prática comum dos mercados. Sempre que está próximo do vencimento, eles juntam e colocam preço promocional para amenizar a quebra de caixa. Só que a gente já paga imposto em cima disso, e nós já pagamos, às vezes, um produto mais caro, principalmente do hortifruti, porque já é calculado, às vezes, 10, 15, 20% de quebra, que é o produto que se perde. Ou pela carga que vem batendo e daí apodrece ali, ou por estar exposto, e devido ao tempo em que fica ali, acaba passando da maturação e vira um produto dispensável. Ok, mas será que não está na hora da gente encontrar, não políticos, pessoas estudadas para os cargos, e começar a devagar e aparelhando o sistema do jeito que a gente quer? Já que a gente não está conseguindo vencer o sistema pelo sistema, a gente vai ter que achar um jeito de quebrar o sistema. E a forma é colocando pessoas que tenham formação específica. No ministério, sei lá, da biologia, colocar biólogos. Só que não adianta só o biólogo de esquerda, o biólogo com viés. Tem que colocar pessoas ali para contrapor uma outra, para trazer um raciocínio. Por exemplo, manejo da Amazônia, manejo da parte florestal, que é o que as pessoas não entendem. Tu fala em manejo, o pessoal já pensa, meu Deus, o cara tá falando em derrubar árvores. Não, não é derrubar, mas é fazer uma jardinagem, colocar técnicos para avaliar o que pode ser removido até para melhoria daquilo. Aí outra, dê uma parte sim aos indígenas, para que eles façam o manejo do jeito deles. Porque, por exemplo, um índio, tu pega um índio de uma aldeia, ele não come picanha bovina, ele come cérebro de macaco. E a picanha, essa do gado, ele rejeita, ele dá pro cachorro dele. E tem comprovação disso. Lá dentro, a fauna e a flora funcionam de um jeito completamente diferente do resto do Brasil. Então, deixem essas pessoas fazer o manejo, trabalhar a terra do jeito que quer. E no contraponto, não é explorem a Amazônia e destruam com ela. É utilizem a Amazônia para que ela se revigore. Procurem ali mexer um pouco nas matas
para que elas tenham um trabalho onde elas consigam se proliferar de novo, mas façam manejo, usufruam da natureza. Só que, óbvio, com consciência. Até porque é o seguinte, tá? A gente fala tanto em consciência ambiental, parece que o Brasil é o maior poluinte do planeta. E, na verdade, aqui é o grande, realmente, pulmão, vamos dizer assim, é o lugar onde o planeta consegue ter uma folga. Porque aqui tu tem a obrigação de lei federal a destinar um tanto da tua área à área de preservação permanente. Aí, em teoria, é um dos lugares que mais preserva. Em compensação, tem os caga-regra de fora que dizem que a gente aqui não consegue cuidar da Amazônia. Aí tu pega os franceses. Os caras são os maiores poluentes. Uns dos, né? Estão lá na lista. Americanos e assim vai. Mas americano não fica apitando muito aqui na fauna e flora brasileira. Mas o velho mundo europeu, sim. Então tá na hora da gente começar a não ouvir tanto essa politicagem externa, pensar na nossa interna. E outra, ó. Vocês viram o que o cara tá sugerindo no início do vídeo? Que sim. Daqui a pouco vai ser normalizada a carne quase em putrefação ser consumida. Que já aconteceu sem querer comigo. E com o meu amigo lá que pegou ela bem pior. Mas aí digam, cadê o cara que prometeu a picanha e que virou abóbora? Cadê o cara que prometeu a cervejinha, que virou a gente perdendo o telefone na rua? Índices de criminalidade aumentando. E o pessoal achou que a gente não percebeu, que não ia sacar que isso ia acontecer. A mídia virou uma estatal do governo. Aliás, virou uma empresa estatal que fala bem do governo. E que a gente paga para esses caras para ficar ouvindo mentiras agora. Porque assim, não tem como acreditar que as coisas estão boas. Não, eu vejo que piorou muito o nosso quadro. Eu sinto isso aqui, na minha terra, na minha região. A mudança de quantidade de orçamento que eu faço, a mudança de posicionamento de cliente que antes questionava menos o valor, agora eles estão questionando mais. Eles fazem mais perguntas, fazer um fechamento está mais difícil. E aí? Nós estamos pagando uma conta muito pesada. Como eu venho batendo há vários vídeos, nós vamos chegar a 4 trilhões de faturamento na arrecadação do impostômetro esse ano. E mesmo com uma galera, uma multidão aumentando a sonegação de impostos. E por que isso? O povo não aguenta mais pagar tão caro, para ter uma ineficiência do Estado. Então, moral da história, se o Estado é tão ruim que ele não consegue ser administrado e fazer funcionar, para que a gente precisa de Estado? Se aquela ponte de Nova Roma do Sul, a gente ergueu aqui em menos de 120 dias, com 1/4 do valor que o governo estadual havia nos falado. E outra, tirar um pouco essa centralização da federação mandando em tudo e começar a regionalizar. O governo do estado do Rio Grande do Sul cuida do povo do Rio Grande do Sul. Se é para ter política, que faça assim, de estado para estado. E aí não tire dinheiro daqui para mandar para outros lugares, sendo que daí o que volta da União para cá é, daqui se tira 100, para cá se volta 30%, 40%. Aí outros lugares onde se tira 100, chega de volta da União 300%, 350%. Existem estados que são deficitários na produção, arrecadam o mesmo tanto, vamos dizer assim, equiparando, mas que para lá vai 3 vezes o valor que deveria, né, comparado ao que eles produzem. É como se tu pegasse o seguinte, o estado tal, o estado fulaninho de tal, produziu 1 bilhão, volta 3 bilhões,3. E o estado aqui do Rio Grande do Sul produz 10 bilhões e recebe de volta 3. Entenderam a conta? A grana do nosso superávit vai para lá, para essa outra região. E eu não tenho nada contra o povo de lá. Eu acho que em alguns momentos é possível sim se doar, assim como no meu estado precisou de grana por causa da catástrofe. E sou muito grato aos brasileiros que se compadeceram. Mas nós temos um governo e que está na hora da gente pedir a demissão das pessoas que não trabalham bem. Para que vocês entendam agora que eu estou amarrando com o meu texto lá do início. O que a pessoa que tem uma empresa ela faz com a gestão, com o manejo da empresa? Não é às vezes trocar as peças que precisa? Então assim, a gente está com uma velha política que tem as mesmas promessas de 20 anos atrás, como em outro vídeo aí que eu postei, onde as promessas de 2002 são exatamente as mesmas de 2022, 20 anos depois o mesmo discurso farrapado, e a gente não está vendo resultado. E agora estão nos mandando comprar itens que estão para vencer, para que a gente tenha o balanço que o cara prometeu que a gente veria na prateleira. Que escolha, hein? Que escolha. Eu bato palma para quem vota pensando e acreditando em discursinho barato. Cara, não funciona. Não funcionou 20 anos atrás, não vai ser agora que vai funcionar. Tá na hora da gente demitir o cara.
Meus caros, se vocês chegaram até aqui e não deram ainda um like, não comentaram e não compartilharam, não perde tempo. Faz isso agora, porque tu ajuda o criador de conteúdo. Então, se tu quer que essa palavra, essa mentalidade se espalhe pra mais pessoas, coloca o teu comentário a respeito do que tu viu até agora, deixa o like e compartilha com alguém que tu sabe que tem um perfil legal, uma conduta massa pra absorver esse conteúdo e passar essa palavra pra alguém, beleza?